Trago uma notícia importantíssima sobre Daniel Silveira, o deputado bombadão. Ele se estrepou de vez. Sim, vai pegar cana de verdade. Eu vou trazer para você maiores detalhes sobre isso agora. Tá chegando nesse canal pela primeira vez, meu nome é Rony Teles. Se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário porque eu tenho uma notícia excelente para você. Primeiro vamos recapitular rapidão. Você se lembra quem é Daniel Silveira? Daniel Silveira é o deputado bolsonarista que ficou famoso por quebrar a placa dada a uma rua com o nome de Marielle Franco. E ele estava junto com outro deputado na época da campanha, Wilson Witzel, candidato a governador do Rio de Janeiro, e ficou ainda mais conhecido quando começou a ameaçar o ministro Alexandre de Moraes e o STF. Lá naquele contexto da Sara Giromini, os 300, aquela época onde estavam disparando rojões contra o STF, foi ele um dos principais bolsonaristas a incitar a população contra essa corte. Ele foi condenado à prisão por essas ações e o Bolsonaro, o bolsonarista mor, né, o chefe da seita, acabou lhe dando um indulto, perdoou a sua condenação e ele escapuliu da cadeia por causa disso. Toda a comunidade jurídica denunciou esse feito, explicando que havia ali um desvio de finalidade, que o perdão tinha sido dado porque o Daniel Silveira era um comparsa da quadrilha de Bolsonaro, mas nós não podemos fazer nada. Bolsonaro era o presidente naquela época. Ocorre que o STF acaba de revogar essa decisão. Na verdade, assim, já fechou maioria para a revogação dessa decisão, falta só bater o martelo final e Daniel Silveira já pode fazer um aquecimento porque ele vai ficar preso sim. Na verdade, Daniel Silveira já está em prisão domiciliar, mas não porque o indulto não funcionou, e sim porque ele desobedeceu algumas das condições ali. Eu vou explicar para você nos maiores detalhes agora. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nessa quinta-feira para derrubar o indulto concedido pelo Jair Bolsonaro, ex-presidente, ao deputado Daniel Silveira. O ex-parlamentar havia sido condenado no ano passado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão em regime inicial fechado, por promover ataques aos ministros da corte e estimular atos antidemocráticos. A condenação também previa o pagamento de uma multa e perda dos seus direitos políticos, mas ele foi beneficiado por um decreto de Bolsonaro que extinguiu a cadeia. Em nota, a defesa do Daniel Silveira classificou o julgamento como pão e circo, né? A presidente do STF, Rosa Weber, havia votado na quarta-feira, dia 3, pela inconstitucionalidade do decreto de Bolsonaro que autorizou esse indulto. Ela é relatora de 4 ações apresentadas pela Rede, PDT, Cidadania e PSOL contra o Daniel Silveira. A Rosa Weber afirmou que o ex-presidente Bolsonaro editou um decreto individual absolutamente desconectado do interesse público e que seu objetivo foi beneficiar um aliado político de primeira hora legitimamente condenado criminalmente pelo STF. O chefe do Poder Executivo Federal disse, em aspas, a Rosa Weber, ao assim proceder, não obstante detivesse aparentemente competência para tanto, subverteu a regra e violou os princípios constitucionais, produzindo um ato com efeitos inadmissíveis para a ordem jurídica, fecha aspas. Seguiram o mesmo entendimento de Rosa Weber os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. 2 ministros do STF divergiram da Rosa Weber. Eu vou te dar um doce para você adivinhar e comentar aí nos comentários quem foram esses ministros. Ainda segundo a matéria da Folha de São Paulo, o ministro Roberto Barroso foi quem fez um dos votos mais enfáticos no julgamento. Ele afirmou que a condenação de Daniel Silveira não havia desrespeitado os limites da proteção à liberdade de expressão. Barroso disse, em aspas, só pode achar que houve violação da liberdade de expressão quem não se deu ao trabalho de ouvir ou ler as manifestações. Se for uma pessoa normal, terá ficado completamente horrorizado com o que se julgou. É de se fazer perder a fé na condição humana de tão estarrecedora as declarações. O ministro Roberto Barroso lembrou ainda que indultos são concedidos por razões humanitárias ou dentro da política de desencarceramento de crimes menos graves para desafogar o sistema penitenciário.
Também afirmou que Bolsonaro concedeu o benefício antes mesmo da publicação da decisão do STF e do fim das etapas recursais, o tal trânsito em julgado. Esse julgamento de reversão do indulto de Daniel Silveira começou na última quinta-feira, dia 27, quando os ministros do STF ouviram as sustentações das partes, de terceiros interessados e também do Procurador-Geral da República, Augusto Não Faz Nada Aras. Caso a derrubada do indulto seja confirmada, que está tudo indicando que sim, a sanção só será cumprida após o julgamento de todos os recursos que possam ser movidos pela defesa de Daniel Silveira. Como eu já havia mencionado, Daniel Silveira está preso apesar do indulto desde fevereiro por descumprir medidas cautelares impostas pelo STF. O ex-deputado foi preso pela primeira vez por determinação do ministro Alexandre de Moraes em fevereiro de 2021, após ter divulgado um vídeo no qual proferia ataques e ofensas aos ministros do STF. Um mês depois, o ministro concedeu prisão domiciliar a Daniel Silveira. Em junho, naquele ano, no entanto, Moraes apontou violações do monitoramento eletrônico, ou seja, da tornozeleira, e ele voltou a determinar a prisão de Daniel Silveira. Em novembro, o ministro revogou a prisão e ordenou medidas cautelares que estavam valendo até fevereiro. Muito bem, companheiro, cada dia mais uma atrocidade criada no governo Bolsonaro é desfeita agora durante a vigência do governo de Lula. Esperamos sim, temos fé em desfazer todas essas barbaridades e voltar a seguir rumo ao futuro, que é o que nós esperamos de um governo como o do Lula e também de um judiciário independente sem perseguições, como acontece agora. Se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, a gente volta, um abraço, até mais, fui!